Fala meu povo, tudo bem? Eu sou o professor Renato Amigo, seu professor de Química. É com muito prazer que eu te convido hoje para assistir a 39ª aula do primeiro bloco de aulas, o bloco das aulas de Química Geral e Inorgânica. Se você quiser maiores informações sobre todo o nosso projeto, acesse o nosso site, o www.quimicadoamigo.com.br. Lá você tem informação de todas as aulas, você tem informações sobre as nossas verificações de aprendizagem, orientações de estudos, links interessantes, o bloco de dicas do amigo e o nosso diferencial, uma série de listas de exercícios, as quais você faz o download gratuitamente, tenta resolver no conforto do celular, confere as respostas com o nosso gabarito e na sequência a gente posta aí videoaulas com as resoluções comentadas das listas, tudo para que você possa aprender química de um jeito completo, diferente e gratuito. Então, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda para a nossa aula de bases, isso mesmo, bases ou hidróxidos, e a gente vai passar também uma ideia aí para vocês dos indicadores, tudo bem? O que é uma base? Então, na aula passada, a gente está vendo as funções inorgânicas, né, para você que está chegando agora. A gente, dentro das funções inorgânicas, a gente definiu o que era um eletrólito, o que era ionização, o que era dissociação na primeira aula. Falamos de ácidos por duas aulas, onde a gente passou a ionização dos ácidos, a classificação dos ácidos e a nomenclatura dos ácidos. Hoje a gente vai falar das bases, começando como sempre pela definição dada por Arrhenius. Base é toda substância que em água sofre dissociação. Então olha só, enquanto o ácido sofria ionização, a base sofre dissociação iônica, né? Base sofre dissociação iônica, tem uma exceçãozinha que a gente vai falar dela daqui a pouco, liberando como único ânion. Então o ânion que é liberado para o meio, né? O ânion que é liberado para o meio é o OH-. Olha só que maravilha, a hidroxila, isso mesmo. Enquanto o ácido liberava o H+, a base libera o OH-. Olha só que interessante, ácido H+, base OH-, não esqueça disso em hipótese nenhuma, tudo bem? A gente tá cercado de bases aí por tudo quanto é lado, né? Você já deve ter ouvido falar alguma vez na vida da soda cáustica, isso mesmo, aquela substância que a sua avó, sua mãe ou você mesmo usa para fazer o sabão. Isso mesmo, a gente pega lá óleo, a gente pega a soda cáustica, a gente faz toda lá uma misturinha. Essa soda cáustica é uma base, isso mesmo. Quando você está com aquela queimação no estômago e vai tomar o leite de magnésia também é uma base. O cal, isso mesmo, o cal que você usa para pintar a sua parede, que você usa na construção civil e que a gente usa também na agricultura. Quando você joga água no cal, ele vira o hidróxido de cálcio, que também é uma base. Então a gente está cercado de base aí por todos os lados. A gente vai escrever algumas bases aqui na lousa, ó. A gente tem essa base aqui, ó, que ela é bem famosa lá, a nossa soda cáustica. A gente tem também aqui, ó, o nosso hidróxido de cálcio, que também é uma base bem famosa. E a gente tem também aqui, ó, vou colocar o hidróxido de alumínio. O que eu quero mostrar para vocês aqui, além de apresentar aí essas bases para vocês, eu também queria falar um pouquinho sobre a dissociação dessas bases. Olha só, essas bases em água, o que vai acontecer com elas? Ó, se eu colocar essas bases na água, olha só que interessante, essas bases aqui na água, o que a água vai fazer? A água vai separar os íons que já existem, afinal de contas isso aqui é metal com não metal, olha só que interessante, isso aqui é uma substância iônica, todas elas são sólidas à temperatura ambiente, como a gente já previu lá naquelas aulas de ligação. Quando a gente joga isso na água, o que a água faz? A água pega o cátion e o ânion e faz assim, ó, tuf, separa. E a galera tem muita dificuldade em fazer isso. Eu sempre dou a dica. Você pega o primeiro que aparece, que vai ser sempre o cátion. O único cátion composto aí que você vai ter contato aí na sua vida de estudante é o amônio, que é o NH4, que a gente vai falar dele daqui a pouquinho. Então aguenta a mão aí. Olha só, vou jogar o NaOH em água, o que vai acontecer? Vai aparecer aqui o Na+, agora em solução aquosa, mais o OH-. Olha só que maravilha, já dissociamos aí a nossa primeira base. Olha o cálcio, cálcio vai virar cálcio. Cálcio é de qual família mesmo, você lembra? Eu não lembro, professor, então é só você pegar esse número 2 e jogar para cá, ó. Cálcio da família 2,
Então ele tem duas carguinhas positivas. Agora aqui, ó, você vai formar um OH- só? Não, aí você tem dois OH- aqui, ó, dois OH-. Lembra que as cargas têm que se anular? Duas negativas com duas positivas se anularam, maravilha? Olha só agora o alumínio, olha só, agora você já faz sozinho, né? Alumínio 3+ em solução aquosa, mais 3 OH- também em solução aquosa. Olha só que interessante, definição e dissociação das bases. Tudo bem? Qual é a base que é a nossa exceção? Que ela não é uma base iônica, ela é uma base molecular. É o amônio. Olha só que interessante. Se você pegar a substância química amônia, que é um gás à temperatura ambiente, e colocar ela em contato com a água, você borbulhar ela na água, olha só o que vai acontecer. Você está vendo que agora a água não está mais aqui em cima da setinha? A água está aqui, ó, tá parecendo como se fosse um reagente. Olha só, um hidrogênio da água migra para cá, tudo bem? Ele é atraído pelo esse parzinho de elétrons lá do nitrogênio e vai formar o que a gente chama de NH4+. Olha só, esse NH4+ é o íon amônio. Amônia, NH3. Amônio, NH4+. E o que vai sobrar? Se essa água perder um hidrogênio, olha só o que sobra, um OH-. Você percebeu que a gente também aqui forma uma base, porém, ela não é uma iônica, né? Ela é molecular. Aqui não teve dissociação, aqui teve uma ionização. Então essa aqui é a nossa única exceção. Essa basezinha aqui, ó, esse NH4+ com OH- só existe, portanto, em soluções aquosas. Você não vai comprar no mercado pastilhas de NH4OH. Você vai comprar no mercado pastilhas de soda cáustica. Isso você consegue comprar. Agora, pastilhas de NH4OH não, porque ela só existe em meio aquoso. Tanto é que você sabe disso, se você pega um frasco que tem hidróxido de amônia e abre, você logo começa a sentir o cheiro de quem? Da amônia. Porque essa reação também pode voltar. Certo ou não? Maravilha? Então, finalizada essa parte de dissociação, definição das bases, já falamos um pouquinho dessa nossa exceção, a gente vai passar para a classificação das bases. E aí você já deve estar pensando, nossa, vai ter um monte de critério igual aos ácidos. Negativo. Base é muito mais tranquilo. Base a gente vai classificar quanto ao número de hidroxilas, quanto à força e quanto à solubilidade. Só 3 critériozinhos e aí a gente termina com a nomenclatura. Show de bola? Vamos lá, o primeiro critério é quanto ao número de hidroxilas. Ela pode ter uma hidroxila, pode ter 2, 3, 4, diferente dos ácidos, onde tinha lá os tais dos hidrogênios ionizáveis, que às vezes podiam sair, às vezes não, tinha aquelas exceções, lembra o H3PO3, H3PO2? Pois é, aqui não acontece isso. Aqui é tranquilão, aqui é muito mais suave. Se a base tiver só uma hidroxila, você vai chamar ela de monobase. Se tiver 2 hidroxilas, dibase. Se tiver 3 hidroxilas, tribase. Se tiver 4 hidroxilas, tetrabase e assim por diante. Então, olha lá, ó, monobase, dibase, tribase e tetrabase. Show de bola? Deu para entender esse nosso primeiro critério? Pois é, agora eu vou dar uma licencinha, você vai copiar essa lousa e na sequência eu volto com os outros critérios e com a nomenclatura. Fala galera, voltamos agora com os 2 próximos critérios, ó. Classificação quanto à força e quanto à solubilidade. Quais são as bases fortes? Olha só, bases são formadas lá por um metal e pela hidroxila, pelo OH-, exceto lá a hidróxido de amônio, que é formado pelo cátion NH4+, que não é metálico. Lembra disso? E você lembra lá que na tabela periódica os metais estão lá mais para a sua esquerda, lembra disso? Maravilha, pois é isso que a gente vai usar para classificar quanto à força. Olha só, quais são as bases fortes? São as bases dos metais da família, olha só, famílias 1A e família 2A. Só que quando a gente fala em bases fortes, a gente vai falar das bases da família 2A, só que a gente vai tirar o magnésio, exceto a base que tiver como cátion Mg2+. Certo ou não? Então, bases fortes, família 1 e 2, exceto magnésio. Ora, se eu sei quais são as fortes, as fracas são as demais. Olha só que interessante. E aqui a gente vai dar ênfase num negócio. As demais, incluindo, olha só, incluindo a base do Mg2+.
2+. Isso aí é para dar ênfase mesmo, o treco é fraco. Certo ou não? Apesar do magnésio estar na família 2, ele não forma uma base forte, tudo bem? Então, bases fortes, família 1, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio, frâncio, e a família 2, menos o magnésio, tudo bem? Bases fracas, as demais. Essa ideia também vai ajudar a gente a classificar quanto à solubilidade. Aqui eu tenho 3 termos, tá? As bases solúveis, as bases parcialmente solúveis, ou seja, que dissolve bastante, mas não dissolve tudo. E as bases insolúveis, entre aspas, né? Porque na verdade elas são pouco solúveis, tudo bem? A quantidade que solubiliza, ela é irrisória perto do tanto de coisa que você colocou lá. Então você colocou um monte de moléculas e só algumas pouquinhas conseguiram se dissolver. Logo, a gente vai classificar como insolúvel, tudo bem? Mas na verdade é pouco solúvel. Vamos lá, quais são as bases que são solúveis? Olha só que interessante. A família 1A, então bases da família 1A, e também a base do amônio, o NH4OH, também forma uma base solúvel. Isso é ótimo para fazer questão de vestibular, porque direto a galera pergunta e pede para que você saiba, né? Pede para que você diga qual é a única base que é solúvel, mas não é forte. Olha só, é a base NH4OH, porque ela é solúvel, mas ela não é forte, ela não está aqui, tudo bem? Beleza? Quais são as bases parcialmente solúveis? Olha só, solúveis, parcialmente solúveis, maravilha. Então as parcialmente solúveis são as bases da família 2A, só que aí a gente vai fazer o que aqui, ó? Exceto quem? Exceto a base do magnésio, o hidróxido de magnésio, tudo bem? Então, base da família 2A, exceto o magnésio. E quais são as insolúveis? Olha só, são as demais. Isso mesmo, são as demais. E aqui a gente vai incluir, olha só, incluindo o Mg2+, certo ou não? Olha só que interessante, já terminou a classificação das bases, certo? Vamos pegar aquelas que a gente colocou aqui no começo? NaOH. NaOH era uma monobase forte e solúvel. A outra era CaOH2, né? Era uma dibase forte e parcialmente solúvel. E por último eu coloquei o AlOH3, que era uma tribase fraca e insolúvel. Por isso que o hidróxido de alumínio é usado, né? A gente, na verdade, produz lá em uma das etapas do tratamento de água, você forma hidróxido de alumínio, que é uma substância gelatinosa, que ela vai descendo e vai englobando, né? A sujeirinha vai grudando nela e ela vai formando aqueles floquinhos de sujeira. Ela é um gel que precipita e vai descendo meio que varrendo a água e deixando ela limpinha, limpinha, limpinha. Beleza? Tranquilo? Então termina de copiar essa lousa, eu volto com a nomenclatura e no final uma ideia dos indicadores para vocês. Fala galera, voltamos agora para falar de nomenclatura. Nomenclatura eu vou dividir em 2 tópicos aqui, mas na verdade nomenclatura é praticamente a mesma, tá? Nomenclatura quando a substância, quando o metal ou o cátion tiver carga fixa, e a nomenclatura quando ele tiver carga variável. Quem tem carga fixa deve estar se perguntando aí, né? Então olha só, família 1A, família 2A, o alumínio tem carga fixa, a prata tem carga fixa, o zinco tem carga fixa e o amônio tem carga fixa. Esses são os principais, tá bom? Olha só, ó, esses são os principais que você tem que saber, tudo bem? Família 1A, a carga é sempre +1, família 2A +2, alumínio +3, prata +1, zinco +2 e amônio +1. Quando o cátion tiver carga fixa, é muito fácil. Hidróxido de e o nome do cátion. Hidróxido de sódio, hidróxido de prata, hidróxido de cálcio, hidróxido de magnésio, hidróxido de alumínio, hidróxido de zinco, hidróxido de lítio, hidróxido de amônio. Facinho, sim ou não? Hidróxido de e o nome do cátion. Maravilha? Agora, quando ele tiver carga variável, quando ele tiver carga variável, aí você tem que pensar. Primeiro, os que você tem que saber que tem carga variável. Ferro, que existe ferro 2 e ferro 3, e o cobre, que tem cobre 1 e cobre 2.
Só tem esses, professor? Não, você tem chumbo, cromo, manganês, tem uma série de outras ouros, tem uma série de outras substâncias, uma série de outros cátions que tem NOx variável. Mas os principais são esses dois aqui. Quando for assim, você vai usar hidróxido de o nome do cátion e aqui a carga do cátion em algarismos romanos. Por exemplo, hidróxido de ferro 2. Se eu quiser dar nome para esse cara aqui, então olha só, hidróxido de ferro 2. Se eu quiser dar nome para esse aqui, hidróxido de ferro 3. Se eu quiser dar nome para esse aqui, hidróxido de cobre 1. Hidróxido de cobre 2, certo ou não? Sempre com a numeração lá em algarismos romanos. Agora, você também pode encontrar essa nomenclatura com os prefixos ico e oso. Olha só, ico vai ser sempre para a substância de maior carga e oso para de menor carga. Vamos pensar aqui então no nosso exemplo. Ó, maior carga é esse aqui, não é? Então isso vai ser o hidróxido férrico. Certo ou não? Hidróxido férrico. Então, hidróxido férrico de maior carga. E o hidróxido ferroso, o de menor carga. Hidróxido cuproso de menor carga. Hidróxido cúprico, o de maior carga. Maravilha? Então, dependendo da carga, você vai usar a terminação ico ou a terminação oso. Maravilha? Finalizou a nomenclatura. Beleza? Copia aí e a gente já volta para dar uma ideia dos indicadores para vocês. Fala galera, voltamos agora para a última parte onde a gente vai fazer uma apresentação mais teórica dos indicadores. Se você quiser ver a ação dos indicadores, acessa ao bloco 2, que tem as aulas de Físico-Química, e dá uma olhadinha na aula de pH e pOH, onde a gente mostra a ação dos indicadores lá na prática, tudo bem? Os principais indicadores que a gente tem, que a gente vai trabalhar aí no ensino médio, é o extrato do repolho roxo, é um indicador caseiro que eu ensino como faz nessa aula de pH. O papel de tornassol é um papel que ou ele tem cor azul ou ele tem cor rosa, né? Ele é vermelhinho, rosinha. A fenolftaleína, que é um líquido incolor, e o alaranjado de metila, que é um líquido laranja. Presta atenção. Como é que eles vão funcionar? O extrato de repolho roxo, que é o nosso indicador de número 1, em meio ácido assume a coloração vermelha. Em meio básico ele fica na coloração roxa, né? Ele é roxo. E em meio básico ele fica na coloração verde, depois ele vai tendendo aí para um amarelo, enfim, ele vai descolorindo, tudo bem? Então, olha lá. É um indicador universal, porque ele indica os três meios, meio ácido, meio neutro e meio básico. Já o papel de tornassol, presta atenção, o papel de tornassol, se ele for azul e você mergulhar ele no meio ácido, ele vai ficar rosa. Se ele for rosa e você mergulhar no meio básico, ele fica azul. Agora, se ele for rosa e você mergulhar no meio neutro, ele continua rosa. Se ele for azul e você mergulhar no meio neutro, ele vai permanecer azul, tudo bem? Então ele é rosa em meio ácido, azul em meio básico, ele continua da mesma cor, depende do papel que você vai estar usando, em meio neutro. Portanto, se você tiver um papelzinho só de tornassol, você não pode garantir lá que o meio tá básico, por exemplo. Suponha que você tem lá um papelzinho rosa, tudo bem? Você colocou lá no meio básico, ele ficou azul, certo ou não? Agora, se você colocar no meio ácido, ele pode tanto permanecer rosa porque o meio está ácido ou porque o meio está neutro. Concorda comigo? Pegou um papel de tornassol rosa, pôs no meio básico, ficou azul, maravilha. Agora, você tem lá uma substância neutra e uma ácida. Você pôr na neutra, ele vai continuar rosa. Você pôr na ácida, ele vai continuar rosa também. Então ele não é um indicador, você tem que ter os dois papéis, o papel rosa e o papel azul. Maravilha? Mesmo caso da fenolftaleína, ó. Se tiver em meio ácido ou em meio neutro, ela é incolor. Se tiver no meio básico, ela é rosa. O alaranjado de metila, no meio ácido é vermelho, no meio neutro é laranja e no meio básico é amarelo. Maravilha? Copia essa tabela, vai ser de grande utilidade para você. E eu volto aqui para dizer que, infelizmente, mais uma aula aqui no nosso canal chegou ao final. Se você chegou até aqui, se você gostou dessa aula, por favor, clica aí no botão curtir, dê uma clicada aí, curta a nossa aula, inscreva-se no nosso canal se você ainda não é inscrito, compartilhe essa videoaula nas suas redes sociais, avise os seus amigos que você tem aí mais uma opção para assistir aulas de Química.
Química, a gente faz parte aí da plataforma YouTube Edu, você tá vendo sempre os indicativos, aqui o Química do Amigo, aqui o YouTube Edu. Então a gente tenta aí fazer um curso de qualidade e gratuito para que você possa aprender Química. Se mesmo assim, depois dessa aula, você tem alguma dúvida, sugestão, crítica ou elogio, por favor, deixa um comentário aqui no YouTube ou envie um e-mail para mim no quimicadoamigo@gmail.com. quimicadoamigo@gmail.com. Sempre um prazer receber e responder as suas dúvidas. Tudo bem? No mais, o que eu tenho a dizer aí a você é um agradecimento do fundo do meu coração e beijo, tchau!